Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o nosso assunto hoje será regra de 3 simples, certo? Agora, antes de a gente falar propriamente da regra de 3 simples, vamos falar de alguns assuntos que vão nos ajudar a compreender melhor, tá certo? Olha, razão de duas grandezas. Pessoal, razão nada mais é do que uma fração, tá certo? Do que uma fração, numerador, denominador. Só que a razão tem um nome dos termos diferentes. Logo, veja só, razão de duas grandezas. A razão de duas grandezas, numa certa ordem, é a razão entre a medida da primeira e a medida da segunda grandeza. Então, olha, como eu falei para vocês, razão nada mais é do que uma fração, onde o numerador a gente vai chamar de antecedente e o denominador de consequente, certo? Por exemplo, a razão de 2 metros para 3 metros. Veja que para você organizar uma razão onde tem unidades, o importante é você ver se as unidades estão iguais, ó, metro e metro. Então, qual a razão de 2 metros para 3 metros? Então, olha, a razão de 2 metros para 3 metros é, você vem aqui, ó, numerador, denominador igual, cancela, não é? A razão é 2/3. Agora, qual a razão de 500 metros para 1 quilômetro? Vocês estão percebendo, olha? As unidades não são as mesmas, que metro e aqui quilômetro. Mas aí a gente procura deixar na mesma unidade, olha. 500 metros sobre 1 quilômetro. Mas a gente sabe que 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros, não é? Olha. Tá vendo que ficou igual? Metro no numerador, metro no denominador. Cancela. A razão é a forma mais simplificada da fração. Aí, por que aqui ficou 2/3? Porque não deu para simplificar, não deu para dividir. Mas aqui dá para a gente dar uma melhorada, olha. Eu pegar, cortar esse zero aqui com esse e esse zero aqui com esse. Ainda ficou quem? 5/10, não foi? 5/10. Isso aqui já é a razão, professor? Ainda não, porque aqui ainda cabe uma simplificação. Você divide aqui por 5 e divide por 5. Olha. Vai ficar 1 meio. Portanto, olha, a razão de 500 metros para 1 quilômetro, 1 meio, certo? Então, razão é fácil, não é? Agora, proporção. O que é uma proporção? Veja, olha, dados numa ordem, 4 números A, B, C e D, dizemos, sim, os números têm que ser diferentes de zero, viu? A, B, C e D diferente de zero, olha. Dizemos que eles formam uma proporção quando a razão entre os dois primeiros, A e B, é igual à razão entre os dois últimos, C e D, certo? Veja só, será que isso aqui forma uma razão? Aí eu vou dividir, olha. Se esse resultado for igual a esse, essas duas razões formam uma proporção. Olha, se eu dividir 16 por 4, vai dar quanto? 4, né? E se eu dividir 20 por 5, vai dar quem? 4. Então, 16/4 é igual a 20/5, certo? Então, olha, essa igualdade entre essas duas razões, isso aqui define uma proporção. Isso aqui é uma proporção, certo? Sim, é uma proporção. E esse outro aqui, será que forma uma proporção? Vamos lá.
5 sobre 15. Aí, aqui tranquilamente 16 por 4 deu 4. E 5 sobre 15? Quanto dá? Se fosse 15 sobre 5 ia dar 3, não era? Mas aqui não dá para dividir exatamente. Quando não se divide, a gente simplifica. Então aqui dá por 5, olha. Aqui dá por 5. Aqui vai ficar 15 por 5 dá 3. E, vamos ver a outra. 4 sobre 20, a mesma coisa. Quer que dividir exatamente não dá, mas dá para a gente dar uma simplificada, não dá? Então, olha, 4 dividido por 4 e 20 dividido por 4. Então aqui vai ficar 1 sobre 20 por 4 dá 5. Olha, pessoal, veja que o resultado dessa simplificação, 1/3 e dessa outra 1/5, foram diferentes. Quer dizer que essa igualdade aqui, essas duas razões não formam uma proporção, porque olha, os resultados aqui foram diferentes. Então, não formam uma proporção. Já sabemos o que é uma proporção, não é? Então vamos aqui, ó, os elementos de uma proporção. Na proporção A sobre B igual a C sobre D, a gente destaca esses nomes aqui, né? Esses significados, olha. A e C, que são os numeradores, nós chamamos de antecedentes. B e D, que são os denominadores, nós chamamos de consequentes. Agora, outra coisa que vai nos ajudar muito, olha. O numerador de uma e o denominador da outra, A e D, são chamados de meios. E aqui da mesma coisa, olha. O numerador de um e o denominador da outra são chamados de extremos. Então, meios extremos, certo? Propriedade fundamental da proporção. Isso aí vai nos ajudar muito e você vai se lembrar. A gente usa ela, mas a gente nunca se lembra que é a propriedade fundamental da proporção. Mas usamos muito, principalmente quando estamos resolvendo as equações, pessoal. Olha, sejam A, B, C e D números reais diferentes de zero, né? Tais que AB seja igual a CD, represente uma proporção. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vai nos ajudar muito que a gente, para reconhecer uma proporção, ou então para encontrar o valor de um termo desconhecido, para quando a gente for estudar a regra de 3 simples, e assim tem infinitas aplicações. Olha, exemplos. Verifique se as igualdades entre as razões representam proporção. Ó, será que essa igualdade entre essas razões representa uma proporção? Aí agora eu vou aprender o que eu fiz aqui, né? Olha, vou fazer os meios pelos extremos, olha. 3 vezes 10 é igual a 5 vezes 6. Aqui dá 30, é igual a 30, né, pessoal? Então, a letra A representa uma proporção. Agora, aqui os meios pelos extremos, olha. 5 vezes 2 é igual a 4 vezes 3. Aqui 10 é igual a 12. Não é. Aqui é diferente, não é? Logo, aqui representa uma proporção e aqui não representa uma proporção. Agora, determine o valor de x para que as igualdades representem proporção, certo? Então veja bem.
6/5 igual a x sobre 10. Quem deve ser x para que essa igualdade represente uma proporção? Aí eu vou fazer os meios pelos extremos. Primeiro, é claro, eu vou multiplicar o lado do x para minha variável ficar no primeiro membro. Olha. 5 vezes x dá 5x igual 6 vezes 10 dá 60. Aí entra em ação a velha e boa equação do primeiro grau. X é igual, olha, 60. 5 está multiplicando, passa dividindo. X igual a quem? A 12. Agora, a letra B. E aí, pessoal? Tem x de um lado, tem x do outro, agora não tem muito o que escolher não, né? Então vamos lá. Os meios pelos extremos. Lembrando que isso aqui é um 3, não é? Pronto. Vamos lá. Veja aqui, 6 está multiplicando o x e 6 está multiplicando 2. Então, 6 vezes x dá 6x menos 6 vezes 2 dá 12. É igual 3 vezes x. 3x mais 3 vezes 1 dá 3. Ó, arruma. Tudo que é de x vou botar no primeiro membro, tudo que é número vou colocar no segundo. Lembrando que ao trocar termo de um lado para o outro, eu troco também o sinal. Então, 6x. Olha, 3x vem para cá, está sem sinal positivo e menos 3x é igual. O 3 permanece, menos 12 vai para lá, mais 12, não é? Olha, 6x menos 3x vai dar, e 3 mais 12 é 15. Daqui sai o quê? Simplifica aqui. X é igual, olha, 15. 3 está multiplicando, passa para cá. Dividindo. X igual a 15 por 3 dá 5. Pronto. Tá aí, tranquilo, né?